Muito bem, pessoal, vamos à análise então da prova da CAF. Temos aqui então a questão de número 11. Mário de Andrade foi poeta, ficcionista, cronista, crítico literário e pesquisador do folclore, da música e das artes plásticas nacionais. Em relação à obra Paulicéia Desvairada, avalie as afirmativas a seguir. Então, olha só, a questão vai começar falando de maneira mais geral, mais ampla sobre o livro, né? Olha lá, item 1, Paulicéia Desvairada não tem um roteiro definido, sendo um livro de poemas que utilizam um linguajar simples, coloquial e irreverente para falar sobre a cidade de São Paulo. É verdade, né? O livro vai apresentar vários traços dessa coloquialidade que é característica do modernismo de 22, tá certo? Então, uma linguagem mais simples, mais coloquial, tá certo? E muitas vezes essa coisa mesmo da irreverência, da brincadeira, da provocação, que é bem característica da geração de 22, tá correto? E o grande tema, né, é a própria cidade de São Paulo, como o título sugere ali, Paulicéia Desvairada, beleza? Item 2. A obra revolucionou a linguagem poética brasileira e disseminou o verso livre. Pela primeira vez, foi feita uma poesia sintética, fragmentada e antirromântica, retratando os problemas de uma cidade grande e heterogênea. Sim, essa é uma proposta inovadora do livro, né? Então vamos lá. Revolucionou a linguagem poética brasileira? Sim. Disseminou o verso livre? Sim. O que é o verso livre? Sem métrica. É até curioso porque tem algumas rimas, né? Mas aí ele não está dizendo que é verso branco. Ele está dizendo que é verso livre, sem métrica. E, de fato, né, o livro ele tem essa característica constante, que é o verso livre, ou seja, sem metrificação, tá correto, tá? Depois diz que, pela primeira vez, foi feita uma poesia sintética, fragmentada e antirromântica. É muito interessante esse jogo de fragmentação, várias frases curtas, frases soltas, tá certo? De fato, né, o olhar sobre a cidade não romantiza ela, né? Então isso é fato, né? A gente tem esses problemas da cidade grande e heterogênea que é São Paulo. O item 2 está correto. O item 3 diz que Paulicéia Desvairada surge em um cenário de grandes mudanças na cidade de São Paulo, que passava por intensos processos de urbanização e explosão demográfica. É verdade, isso vai aparecendo bastante no livro, né? Esse processo de urbanização, né? E, inclusive, recebendo imigrantes de várias partes do mundo. Isso é um detalhezinho para o leitor que teve uma compreensão mais ampla da obra, não é? No nosso curso, né, de leituras obrigatórias, nas análises que eu faço dos poemas, eu vou mostrando para você ali a presença do imigrante italiano várias vezes no livro, não é? Então esse item também é correto, beleza? 1, 2 e 3 estão certas. Aí você já poderia ficar entre as alternativas B e C. 1, 2 e 3 estão corretas. Vamos ver agora se o item 4 está correto, porque se não tiver, a gente já tem a resposta. Item 4. A obra Paulicéia Desvairada não se mostra engajada politicamente. Ora, você pode pensar no poema Ode ao Burguês. Já é uma forma de crítica política, tá certo? Sim, tem um aspecto ideológico ali. Fora, o bom burguês. Tá certo? A própria crítica à burguesia já pode ser entendida como um engajamento político e Ódio ao Burguês é um poema muito famoso e muito lembrado do livro. Mas você pode ir além. Você tem 2 poemas no livro que vão trazer questões políticas mais específicas, não é? É o poema O Rebanho. Analiso esse poema com vocês em detalhes no meu curso. O Rebanho, aquele poema que fala dos deputados e tal. Nossa, tem uma crítica ao jogo político ali da República Velha bem forte. E lá no final tem Paisagem número 4, que é um poema que fala também da crise do café, tá certo? Então tem algumas referências políticas também, beleza? Não dá para dizer então que o livro não se mostra engajado politicamente. A obra Paulicéia Desvairada, sim, se mostra engajada politicamente, por isso o item 4 é falso e a resposta para a questão é letra C. 1, 2, 3 e 5, beleza? Nisso, eu julgo que a questão ela teve um nível médio, né? Ou médio difícil, digamos, porque envolve algumas especificidades do livro. O item 5, por sinal, é o item mais específico, embora a gente pudesse resolver a questão sem a necessidade de analisar o item 5, né? A gente já conseguiu chegar à resposta letra C. Mas o item 5 ele vai trazer um nível de particularidade aqui, porque o item 5 comenta sobre o prefácio interessantíssimo, né? Eu disse a vocês,
Prefácio interessantíssimo vai cair na prova. Não está escrito no item 5 prefácio interessantíssimo, mas o que está colocado ali é justamente uma parte importante do prefácio sobre a teoria musical do Mário de Andrade ali, falando, né, sobre os versos melódicos, sobre os versos harmônicos, tá certo? Então, em termos de construção ou de recursos técnicos, Mário de Andrade aproxima a poesia à música como simbolistas, adotando a teoria da polifonia poética, segundo a qual um poema deve combinar versos melódicos e versos harmônicos, tornando-se assim polifônico, isto é, de múltiplas vozes e formas. Isso seria uma das expressões poéticas, tá certo? Não é que o poema tenha de ser assim, até eu julgo que esse item ele tem essa pequena imperfeição, mas vamos ser bem realistas, né? A CAF não vai anular o item por causa, né, dessa sutil interpretação aqui, tá? Então, a teoria segundo a qual um poema deve combinar versos melódicos e harmônicos. Não é que deva, não é? É possível, pode combinar, seria a melhor maneira, né, de expressar o que está escrito no prefácio. Tá bem? Então eu diria, tem uma pequena imprecisão, mas isso não vai ser motivo para anulação da questão, dá para entender que realmente a gente tem essas informações da teoria musical ali, os conceitos de polifonia poética ali, né, verso melódico e verso harmônico estão corretos. Então, gente, a resposta de fato é a letra C, 1, 2, 3 e 5. Beleza? Questão de nível médio difícil, mas dava para, né, a gente chegar à resposta apenas, né, com a análise dos 4 primeiros itens. Beleza? Valeu!